Isso não ocorria no passado. O músico no século XVIII e XIX era um trabalhador braçal de baixíssima condição social. Baixíssima condição social. Inclusive, as sociedades daquela época viam com maus olhos o músico. A pessoa dizia que era músico, então a sociedade já via ele como uma pessoa de baixo nível social. Não de conhecimento, mas era uma profissão considerada de pouca relevância social, né? Então, por conta disso, as informações dessas pessoas não chegam ao presente, né? Já é difícil a gente encontrar informações de pessoas que ocuparam cargos referenciais na sociedade. Imagina essas pessoas que eram vistas com esses olhos, né? O Castro Lobo não, justamente porque ele consegue uma ascensão muito grande, notória. Ele é o primeiro músico mineiro que tem esse cargo. Quer dizer, né, tô falando de forma genérica. Houve outros mestres de capela anteriores a ele, mas ele é daqueles cuja produção musical chegou ao presente o mais antigo, né? Tem mestre de capela em Minas Gerais desde o começo do século XVIII, mas nós só conhecemos a composição, a produção musical a partir dele, né? E ele consegue essa ascensão social de uma forma muito interessante, porque o João de Deus era negro, de pais negros, irmãos, uma família de negros de Ouro Preto, a quem o sacerdócio era proibido até inícios do século XIX. Isso é que isso é muito quando interessante. O senhor falou naquela época... Isso ainda não está muito esclarecido como é que ele rompe essa barreira. O fato é que ele é um dos primeiros negros no Brasil que se torna sacerdote. Ele é um dos primeiros, não dá para dizer que é o primeiro, nem em Minas, nem no Brasil, mas ele é da primeira geração que consegue isso. Mesmo assim, não era uma coisa fácil. Ele teve que romper várias barreiras, né? Mas ele faz essa ascensão... isso é muito notório nele, essa colocação profissional, né? E essa questão do mestre de capela, ele pode se tornar sem ser sacerdote ou ele tem que ser sacerdote para assumir essa não precisava. Não precisava porque era um cargo serviçal da igreja, né? Somente as pessoas que desempenhavam um cargo religioso que tinham que ser sacerdotes, né? Então, o cônego, o capelão, essas coisas, eles tinham que ser sacerdote. Mas esses cargos serviçais, que era o organista, o mestre de capela, o sineiro, podiam ser pessoas... inclusive, podia ser casado, né? No caso dele, ele acaba juntando as duas coisas, né? Ele se torna sacerdote e mestre de capela. É até um fato que é procurado como ascensão social, mas não era obrigatoriamente. Embora, assim, no passado mais remoto, Idade Média e Renascimento, tivesse sido mais comum ter padres nessa função. Mas não era proibido. E uma outra coisa interessante é que ele se torna padre também num período em que a economia de Minas Gerais está mudando muito. Porque o século XVIII é muito focado na mineração, né? Só que quando se entra na segunda metade do século XVIII, essa mineração vai caindo. Então Minas vai convertendo a sua vocação mineradora para agrícola. E o início do século XIX está nesse processo ainda. Então não tinha no começo do século XIX aquela riqueza de 1820, 30 que o ouro saía em quantidades absurdas, né? Então, um músico no começo do século XIX ganhava muito menos que um músico no começo do século XVIII. O músico no começo do século XVIII devia ganhar 100 vezes mais que esse pessoal, porque tinha muito dinheiro e tinha muito serviço, né? Então, uma das estratégias de sustentação profissional era entrar para a igreja. Então, é uma estratégia interessante da parte dele. Agora, essa não são só esses aspectos extraordinários do Castro Lobo. O outro deles aparece na causa mortis, né? Ele morre de... Bom, foi difícil determinar a causa da morte dele, porque o atestado de óbito diz que ele morreu de ética.
E até descobrir o significado dessa palavra demorou algum tempo, né? Mas a pesquisa acabou revelando que essa palavra significava sífilis, que a gente chama hoje. Depois eles passam a chamar de morbo gálico e hoje de sífilis. E eu não sou da área médica, mas fui estudar, né? A causa morte, quando a pessoa pega a sífilis não mata. A sífilis gera feridas internas e externas. E ela abre o corpo nesse monte de feridas para a pior doença que existia na época, que era a tuberculose. Então, a provável causa morte dele deve ter sido a tuberculose via sífilis, né? E a sífilis era contraída principalmente por via sexual. Tinha a contração também pelo parto, que é quando a mãe era portadora da doença, a criança muitas vezes nascia com a doença. Mas ele foi morrer de sífilis aos 37 anos de idade, então possivelmente ele contraiu por contato sexual. Então, sendo padre, é uma outra forma que ele rompe, né? Lógico, para certos setores da sociedade isso não é muito bem visto, mas foi uma maneira dele de romper barreiras e que, enfim, acabou resultando também numa morte eventualmente precoce, né? O João de Deus é hoje tido como o segundo autor em quantidade de obras em Minas Gerais, dentre os nascidos do século XVIII. O primeiro é Lobo de Mesquita, é o compositor mais prolífico, que tem maior quantidade de obras, né? Ele era provavelmente do Cerro. E o João de Deus é o segundo. Número de obras não significa que ele compôs muito. Significa que a sociedade que se seguiu guardou muita coisa dele. Quer dizer, Castro Lobo e Lobo de Mesquita são os compositores nascidos no século XVIII cuja música foi, entre aspas, mais apreciada e fez com que ela fosse mais guardada ao longo desse tempo, né? Então ele é um dos compositores que deram a cara da música na igreja em Minas Gerais do século XIX, né? É uma das coisas que faz ele um personagem notório, né? Quer dizer, ele não foi uma pessoa qualquer, ele foi uma pessoa muito referencial na época dele e em todo o século XIX, até começo do XX, tem muita cópia do início do século XX desse personagem. Já se passaram 10 anos, né, da entrevista que o senhor realizou à Rádio Cultura FM. E nela você dá um dado muito interessante que, bom, você disse, né, que havia identificado 750 peças de autoria do padre Castro Lobos, mas que necessitava visitar outros acervos para reconstituir a produção musical que restou dele, né? E aí a pergunta é, já foi finalizada essa reconstituição ou ainda está em processo? O que foi obtido até o momento? Está em processo, né? Bom, eu informei naquela época que eu tinha encontrado 750 manuscritos, não obras. Obras é muito menos do que isso, né? É uma quantidade bem pequena. Mas eu tinha encontrado cerca de 750 manuscritos. Nos anos subsequentes eu aumentei para 950. Quando eu terminei o catálogo, foram 950 e 90 acervos. Claro que nesse tipo de trabalho você tem que determinar o ponto em que você para, porque tem muitos outros, né? Podia continuar, mas você tem que em algum momento terminar o trabalho, né? Ou pelo menos configurar algum resultado. Então eu achei que naquele momento já estava adequado para resultados significativos e fiz o catálogo. Mas se a gente continuar visitando outros acervos, vai aparecer obras dele. O que ocorre é quando a gente consegue consultar uma quantidade significativa de acervos, é que para de aparecer novas obras. Começa a aparecer apenas a mesma obra em cópias diferentes. E é claro que eu fui fazendo esse caminho, porque nos primeiros anos, 2004, 2005, cada acervo que eu via, que eu entrava, eu encontrava novas obras, né? Aí foi passando o tempo, eu ia encontrando mais repetidas do que novas,
Aí chegou um momento que eu só encontrava as mesmas obras em cópias diferentes. E esses foram os últimos 6, 7, 8 anos, não apareceu coisas novas, só as mesmas peças em cópias diferentes. Essas cópias diferentes ajudaram no processo de compreensão da música dele, precisaram ser feitas, mas isso foi um indício de que provavelmente eu já tinha acessado a maior parte das obras transmitidas por ele. Ou seja, a minha expectativa agora é que novos acervos não revelem mais novas obras, revelem apenas novas cópias de obras já catalogadas, né? É uma perspectiva assim, hipotética, porque não está descartado aparecer obras novas, nem um autógrafo, que era tudo aquilo que eu procurei não encontrei, né? Não se descarta a possibilidade. Mas a probabilidade é muito pequena. Realmente a gente tem uma probabilidade baixa de encontrar novas. A palavra nova é difícil, porque a música foi escrita há 200 anos, mas de encontrar peças não catalogadas, vamos dizer assim, né? Tem baixíssima probabilidade, como é, por exemplo, hoje você encontrar obras não catalogadas de Aleijadinho, porque já houve muitos projetos de catalogação, né? É muito difícil isso ocorrer. Mas novas cópias não catalogadas, isso vai aparecer por décadas e décadas, né? E, de fato, o que eu consegui terminar foi o catálogo das obras dele. Eu não fiz a edição de todas essas obras, que é a outra parte, né? São métodos diferentes e são trabalhos que têm finalidades muito diferentes. O catálogo é mais básico, porque ele diz quais são as obras provavelmente compostas por ele, mas a edição é uma outra coisa, né? Eu participei de projetos que editaram obras do Castro Lobo, mas ainda existem obras que não estão editadas e boa parte delas não foi gravada ainda, né? A gente tem alguns casos de obras dele gravadas, mas não é nem metade do que ele produziu. E tem várias obras dele que não foram editados, ou seja, mesmo que o grupo quiser, não tem para todas essas obras a partitura para executar, né? Agora, tem um detalhe interessante, que para quem olha de fora, né, é um pouco difícil de explicar, porque a princípio se imagina que catalogar as obras significa dizer quais obras ele compôs. E, infelizmente, isso não é possível de se fazer para alguém que viveu tanto tempo atrás. Porque como os autógrafos se perderam e a gente só tem essa transmissão social da música, né, por redes sociais, transmissão essa que foi feita por preferências. Quer dizer, a pessoa quando copiava uma música não era um ato aleatório, ela gastava dinheiro com isso, ou porque ela estava pagando para alguém deixar ela copiar, ela estava gastando papel e tinta, que no começo do século XIX é muito caro, era tudo importado, essas coisas, né? Só ao longo do século XIX vai ter fábrica de papel no Brasil, mas até 1850 praticamente não tem papel fabricado no Brasil, tudo importado. É caríssimo, né, esse material, né? Então alguém só fazia cópia de alguma música porque estava muito interessado. É a mesma coisa, a gente só compra alguma coisa cara porque você está muito interessado, né? Então, esse filtro fez com que talvez uma parte das obras que ele tenha composto não tenha sido transmitida. Porque não causaram impacto, né? E a gente não consegue saber quais eram elas. Porque, né, não foram mantidas. Então, o musicólogo ele só consegue lidar com aquelas que foram socialmente transmitidas, e as obras que foram socialmente transmitidas ou foram porque houve interesse, né? Houve algum interesse. E o fato de eu não ter autógrafo faz com que haja uma questão probatória muito complicada aí. Por exemplo, ele morreu em 1832, né? Eu, às vezes, encontro uma cópia de 1920, quase 100 anos depois da morte.
Como é que eu vou confiar que o nome dele lá, nessa cópia, 100 anos depois, é garantia que de fato é ele que compôs essa música? Pois é, como é isso? Né? E pior ainda, há obras que nós encontramos com dupla ou tripla designação de autoria. Ou seja, uma obra aparece numa cópia com a indicação de um autor e a mesma obra aparece em outra cópia com indicação de outro autor. Como a transmissão era social, então não tinha uma instituição cuidando disso, né? As pessoas faziam no âmbito privado. Né? Ocorrem muitos erros, enganos. A pessoa se engana, vai pôr o nome de uma pessoa, põe de outra. Ou então ele não sabe quem é o autor. Procura saber, a pessoa diz, não, eu acho que foi fulano, ele põe lá. Né? Então tem muitas imprecisões, erros e imprecisões, e às vezes até informações deliberadamente errôneas. A gente sabe que tudo isso ocorre analisando os arquivos, né? Tem muito compositor que declara que ele é autor da peça, mas a gente conhece o autógrafo, sabe que não é. Né? Eu chamei isso de designação de autoria identitária. Pelo seguinte, às vezes a obra chega anônima para a pessoa. E ela, ao copiar, ela acaba atribuindo autoria a alguém próximo da comunidade dele, a alguém da banda dele. Não, isso aqui é daquele mestre da banda. E põe o nome da pessoa. Ou então de um familiar, de um músico que ele conhecia. Não, isso aqui tem que ser daquele cara, que é o músico referencial, só pode ser dele. Quem mais fazia música boa aqui na cidade? Era ele, né? Então tem muitas atribuições de autoria de copistas que não ocorreram por conhecimento pleno da origem, mas por atribuições identitárias. Ele dá o nome de alguém ali da comunidade que ele conhece. Isso faz com que boa parte das obras dele tenham sido transmitidas com nomes de outros autores. Então você provar quem é efetivamente o autor é muito difícil. Nossa. Muito difícil. Às vezes não é impossível. Então eu tive que fazer um catálogo em que eu tenha outras alternativas de indicar a autoria que sejam sim ou não. Né? Esse é o desejo, é o esperado, é que eu possa saber exatamente quais são as obras que ele compôs e quais são as obras que ele não compôs. Mas isso é impossível para alguém tão antigo. Né? De maneira geral, é a situação de todos os compositores brasileiros do século XVIII. É muito difícil. Então, eu criei um sistema de níveis de possibilidade de autoria. Então, eu classifiquei a autoria em certa, provável, possível, duvidosa e improvável. Então, cada peça catalogada, observando, analisando a situação dos manuscritos, questões biográficas, questões documentais da época, eu vou classificando ela em um nível ou outro. Né? Por exemplo, se tem uma peça dele que eu encontro 50 manuscritos e só um tem o nome dele, então o nível de possibilidade de autoria é muito baixo. Né? Porque se ele é o autor, por que só um pôs o nome e 49 não? E tem casos assim, né? Agora, quando você encontra 50 cópias e todas têm o nome dele, então o nível de possibilidade de autoria é muito alto. Porque está todo mundo dizendo que era desse autor, né? Ou quando tem ausência de dupla autoria. Ou seja, todos dizem que ele é autor e ninguém mais diz que há outro autor. Então isso é muito provável que ele seja o compositor. E tem outros casos muito variados, né? Tem peças que você encontra várias cópias, algumas com autoria dele, às vezes com autoria de outro, às vezes sem autoria. Então você tem que fazer uma crítica das fontes, tem que fazer um julgamento dessa situação para colocar elas em um desses 4 níveis. E o resultado final é que os níveis forem autoria certa, autoria provável, autoria possível, autoria duvidosa e autoria improvável. Né? Desses 5 categorias, a autoria certa, sabe quantas obras tem? 0, nenhuma. Nenhuma. Não consegui ter nenhuma em que eu tenha 100% de certeza que ele foi o autor. Isso principalmente pelo fato de que ele não deixou autógrafos.
Porque o fato de ele não ter deixado autógrafo, mesmo quando todo mundo diz que ele é o autor, não há certeza absoluta de que todos estão certos. Todos estão certos. Sempre existe um nível de dúvida, né? É só mesmo quando a gente tem um autógrafo do punho da pessoa que a gente tem total certeza de quem foi o autor, né? Então, se não aparecer um autógrafo de uma dessas composições, ele vai continuar sem nenhuma obra de autoria certa. Eu estou trabalhando com um musicólogo agora que tem muito conhecimento de análise grafoscópica de caligrafias. Então a gente tem um manuscrito que a gente está tentando estudar, comparando as assinaturas dele em cartório com a assinatura, com a caligrafia da música, para ver se a gente consegue determinar se é a caligrafia dele, né? Se for, esta peça em questão passará a ser entendida como de autoria certa. Mas só tem um caso em que o manuscrito pode eventualmente ter sido feito por ele. Todos os demais sem nenhuma dúvida, cópia de outras pessoas. Porque são muitas caligrafias, muitas datas posterior à morte dele, em localidades que ele nunca esteve, né? A vida dele foi Ouro Preto e Mariana, ele nunca saiu daqui. Então você encontra cópias em Diamantina, Pindamonhangaba, não tem possibilidade dele estar nesses lugares, né? Muitas caligrafias diferentes, muitas situações diferentes. Então, autoria certa, 0, nenhuma. Mas a autoria provável tem 26. Então, 26 obras estão nesse caso de que há muitas cópias com o nome dele, pouca divergência, né? Similaridade estilística, porque isso conta também, né, na classificação, quando o estilo sonoro é parecido. Às vezes você pega uma peça que o copista declara o autor, mas você vai ouvir, é um estilo completamente diferente das outras. Então é um pouco difícil. Isso em artes visuais é fácil de perceber, né? Essas peças que se atribuem ao Aleijadinho, você vai olhar e fala, é muito diferente das outras, né? Muito difícil imaginar que o Aleijadinho tenha feito isso. Então, em música se usa esse critério também de similaridade estilística. De obras duvidosas, eu classifiquei 5. Então, nenhuma de autoria certa, 26 de autoria provável, duvidosas não, 5 de autoria possível, 7 de autoria duvidosa e 14 de autoria improvável. São aquelas que têm maior probabilidade de ser de outros autores que dele, mas que têm alguma possibilidade. É aquele caso, quando você tem 50 cópias, 49 cópias sem designação de autoria, só uma dizendo que é dele. Às vezes do século XX. Né? Então não dá para pegar um caso dele e dizer, ele é o autor. Porque uma cópia no século XX, a lápis o cara pôs o nome dele, mas outras 49 ao longo do século XIX não dizem nada. Então esse é um caso de autoria improvável. É o máximo que dá para fazer. Quer dizer, depois de 90 arquivos, 950 cópias, lá analisadas em loco, em 18 anos, é o máximo que foi possível chegar. Não há certeza nesses casos, né? E, no fundo, na história geral, isso acontece muito também, porque a gente tem um certo vício, né, de lidar com o passado como que se os fatos do passado fossem certos, e nem sempre são, né? Uhum. Então, quando a gente imagina, né, proclamação da independência, segundo as versões que nos chegam, será que aquilo foi certo? Uhum. Será que aquilo ocorreu da maneira como a historiografia conta? E coisa mais comum que tem a história é os próximos trabalhos mudarem as versões, né? Então a gente é um pouco viciado em achar que nós temos certeza do passado, quando não temos certeza nenhuma, absolutamente nada, né? Muitos personagens históricos que chegam em narrativas do presente nunca existiram, né? Isso é muito estudado na Bíblia. Uhum. Hoje é praticamente notório que Salomão é uma criação literária. Não existia um rei Salomão. Provavelmente não existiram muitos personagens que são louvados em cultos, né? Então, se
Se isso acontece em situações tão centrais da história, da cultura, imagina em música, que é uma coisa que no passado estava nessa parte pouco notória da sociedade, né? Então, nós não temos como ter certeza de eventos relacionados à atividade musical do passado. Mas é possível chegar perto. Então, a gente lida com esse meio do caminho. A gente vai até onde dá. Passar não tem como, né? Não dá para... Às vezes o pessoal pergunta, qual era a concepção musical, qual era o pensamento dele? Nós não sabemos nem o que ele compôs. Não dá para entrar nesse tipo de conversa, né? Mas a gente pode chegar perto. Então, tem assim, pelo menos essas 26 obras de autoria provável, é o que dá para ter a maior nível de certeza, né, do que ele compôs, dá para observar o estilo dele, né, dá para tirar algumas conclusões, dá para entender um pouco do impacto que foi a música dele, o significado que a música dele teve no período, né? Mas não tem como... uma vez eu prestei um concurso lá na Unesp mesmo e o membro da banca falou assim, mas você não falou nada sobre o que essas pessoas pensavam? Como é que eu vou falar? Como saber, difícil, né? Como é que você vai saber o que essas pessoas pensavam? Se a gente não sabe nem o que elas escreveram, o que elas produziram, né? A gente tem um vício de lidar com o passado com certezas que em história não dá para ir por esse caminho. Não dá para ir, não. Mas, de toda forma, apesar do senhor ter dito aí que está nesse âmbito aí do possível, do provável, provável, 26 obras de autoria provável. Provável, né? Aí o senhor fala aí da questão do estilo e tudo, o que torna, né, os trabalhos do Padre João de Deus de Castro Lobo, né? O que diferencia esses trabalhos dos músicos europeus da época, sim. Assim, o que torna ele essa figura assim no âmbito da música, né? Qual que é a identidade sonora identidade, dele, né? Perguntando. É uma coisa interessante. Olha, aí eu vou citar um dos trabalhos, que eu devia ter citado antes, mas em tempo ainda. Um dos grandes trabalhos, importantíssimos para se entender o significado da música do Castro Lobo no Brasil, no Minas Gerais do século XIX, é a da Josinéia Godinho. Josinéia Godinho é organista aqui de Mariana. Atualmente é professora de seminário porque o órgão da catedral está desativado por conta das reformas, né? Mas ela veio morar em Mariana por conta da função dela de organista. Vai passar a tocar o órgão quando ele for remontado, né? E a dissertação de mestrado dela, ela faz uma análise da situação estilística básica da música de autores mineiros desde o século XVIII e XIX. Ela faz uma comparação, né? E ela chega a uma conclusão muito interessante, que ao longo do tempo existe um adensamento quantitativo de aspectos do estilo musical. Por exemplo, número de instrumentos, número de pessoas envolvidas, né? Por exemplo, você tem um coro a 4 vozes, pode ter um coro a 8 vozes, ou a 12 vozes, mais pessoas, né, cantando. Então, do século XVIII para o século XIX, existe um adensamento no número de vozes e pessoas. E existe também um adensamento na própria escrita, ou seja, mais notas, coisas mais rápidas, mais detalhadas, né? E uma intensidade sonora maior. Então, esse aspecto quantitativo foi até assim, muito objetivo, ela tem dados numéricos para mostrar isso. Esse adensamento vai acontecendo ao longo do século XVIII até a música do Castro Lobo, que é década de 1820, basicamente, né? Ele morreu em 32, basicamente década de 1820. Do Castro Lobo para o final do século XIX, esse adensamento vai diminuindo. Então, em termos populares, dá para dizer mais ou menos assim, a música do século XVIII vai ficando cada vez mais complexa, até o Castro Lobo. E do Castro Lobo para o final do século, volta a se simplificar.
Então, a música dele é o ponto máximo em termos de adensamento estilístico. É o sujeito que escreve para o maior número de instrumentos e vozes, com as sonoridades mais intensas, mais fortes, mais vigorosas, né? Ele é o cara que pega...